Olá pessoal, bem-vindos a esta aula de Física. Hoje vamos falar sobre associação de resistores em série. Primeiro, para que fazer essa associação de resistores, né? Associação é você ligar um resistor no outro, né? E para que é feito isso? Vamos ver. Imagine, por exemplo, no painel de um automóvel. No painel de um automóvel tem várias luzinhas indicando seta, indicando luz de freio acionado, indicando farol alto, enfim, indicando cinto de segurança não acoplado, enfim, várias luzinhas indicativas no painel, né? Aquelas luzinhas são LEDs, né? Light Emission of Diode, diodo emissor de luz, ok? Esses LEDs que tem lá no painel do automóvel, eles funcionam com uma DDP de 3 volts aproximadamente, 2, 3 volts aproximadamente, beleza? Mas quem vai alimentar esse LED, quem vai fazer ele funcionar, é a bateria do carro. E a bateria do carro, ela é de 12 volts, então ela é um gerador, né, um traço longo e um traço curto, é um gerador, de 12 volts de DDP. Mas o LED só precisa de 3 volts. Se eu ligar esse LED direto na bateria, numa DDP 4 vezes acima do que ele precisa, ele vai queimar na hora, torra na hora. Então não posso ligar aquele LED direto na bateria. Professor, então eu posso usar um transformador? Pegar o 12 volts da bateria e pegar um transformador para 3 volts? Não pode. Não tem como você fazer transformador para bateria, porque a bateria é corrente contínua. Não existe transformador para corrente contínua, ok? Bom, então, qual o recurso que eu tenho? Eu pego um resistor, ligo esse resistor junto com o LED, um resistor R, junto com o LED, e aí eu pego os terminais dessa associação e ligo na bateria. Dependendo do valor que eu colocar para essa resistência, quantos ohms você colocar para essa resistência, ele vai utilizar uma parte dessa DDP da bateria para esquentar. Porque todo resistor tem que esquentar, né? A função dele é essa, esquentar. Então ele vai utilizar uma parte dessa DDP. Dependendo do valor que eu usar lá, ele vai usar 9 volts da DDP. Sobrando 3 volts do total da bateria para o LED funcionar corretamente. Então esse resistor usa 9 volts, sobra 3, né? 9 com 3, 12, que é o total da DDP da bateria. Aí o LED funciona corretamente. Professor, mas e o calor dessa resistência? Para que eu vou usar? Para nada, vai desperdiçar mesmo, tem que desperdiçar mesmo, não tem jeito, né? Tanto é que esse resistor, ele é coberto por cerâmica, tá? Para esse calor não se dissipar muito aí, né? A cerâmica ela é isolante térmica, né? Então, aquelas cerâmicas, aqueles resistorzinhos que tem as faixinhas coloridas, lembra do vídeo anterior? Então, é esse resistor que nós vamos usar aqui, junto com o LED, ok? Aí, dessa bateria vai sair uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica sai do positivo da bateria, né, o traço longo. Lembrando que o traço longo é positivo e o curto é negativo. Isso já foi dito em aula anterior, né? Essa corrente vai sair daqui, vai virar aqui, ó, subir por aqui, fazer essa curvinha aqui, passar pelo LED, fazer ele funcionar, iluminar, né? Luzinha. Essa corrente vai seguir viagem, passa no resistor, faz ele esquentar. Essa corrente vai descer por aqui, vai virar por aqui e vai chegar de novo na bateria. Então a corrente vai circular aqui para voltar para a bateria. Então ela fica circulando aí, né? Isso é uma associação em série, ok? Mas essa associação em série tem algumas características. Primeira, eu vou fazer queda de tensão. Vou pegar 12 volts e vou fazer queda de 3 volts para fazer esse LED funcionar.
o restante o resistor vai usar, né? Então eu vou dividir essa DDP para cada um dos resistores que tiver na associação em série. Então 12 volts, nesse caso eu dividi para 2, né? 3 para cá e 9 para lá. Professor, por que não dividiu por igual, 6 volts para cá e 6 volts para cá? Porque o valor da resistência desses dois elementos são diferentes, né? Então, dependendo do valor da resistência, você faz uma distribuição de DDP que pode ser igual ou não, ok? Então, faço a distribuição dessa DDP aí. A segunda observação, segunda característica, a corrente é constante. A corrente que vai sair daqui é a mesma que sobe aqui, é a mesma que passa no LED, é a mesma que passa no resistor, é a mesma que desce aqui, é a mesma que chega no gerador. Então a corrente é constante nesse circuito. DDP divide para eles, mas a corrente é constante. Ok? Então as características aqui. Outra característica, entre os resistores em série não pode haver nó. Você lembra o que é nó? Volte lá no vídeo onde eu falo de componentes de circuito, tá? Lá está explicando o que é nó. Entre esses dois resistores não pode haver nó. Professor, mas tem um nó aqui, ó. Não, isso não é nó, isso é uma emenda, né? Um ponto de emenda entre os dois elementos, mas não é um nó. Depois você veja o vídeo que você vai ver direitinho o que é um nó. Então não tem nó entre resistores em série, não pode haver nó entre eles, tranquilo? Essas são algumas características. Agora, vamos falar de cálculo, né? Bom, a DDP do gerador, a DDP total do circuito, da fonte, né? Ela vai distribuir uma parte para um resistor, outra parte para outro resistor. Se tiver mais um aí, divide para todos esses aí, né? Então eu vou dividir essa DDP em partes, né? Em parcelas. Se eu somar todas essas parcelas, tem que dar a DDP total, que é da fonte, que é da rede, né? Da rede elétrica desse veículo aí, por exemplo, né? Então eu distribuo o DDP para esses resistores aí, tá? A outra característica que eu falei é que a corrente é constante, né? Então a corrente que está passando num resistor é a mesma que vai passar no outro resistor, é a mesma que vai passar no outro resistor, sempre a mesma corrente que passa em todos os resistores em série. Tranquilo? Bom, esse LED vai ter uma resistência, esse resistor que vai ter uma resistência, então são tantos ohms aqui, né? Beleza. Num total de quanto? Então eu vou ter resistência total do circuito, também chamada de resistência equivalente, tá? Vai ser a soma das resistências que foram ligadas em série aí. Então se eu tiver duas resistências, eu somo as duas. Se tiver três, eu somo as três. Aí eu vou ter então a resistência total do circuito aqui, ó. Isso aqui são as características básicas para o circuito aí, tá? Beleza. Como que é essa distribuição dessa DDP? Bom, vamos lembrar da formulazinha aí, ó. Primeira lei de Ohm diz que U igual a R vezes I, não é? O I é constante. A corrente é constante para todo mundo. Então a DDP de um resistor qualquer, DDP1, DDP2, DDP3, eu vou usar o valor da resistência daquele resistor. Então se eu quero calcular DDP1, eu vou usar a resistência desse resistor aqui. Se eu quero a DDP2, aí eu vou usar a resistência desse resistor aqui, tá? Então, essa DDP vai distribuir um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para outro, né? Essa distribuição ela é sempre proporcional à resistência. A maior resistência fica com a maior DDP. Então, como aqui é o triplo daqui, ó, 9 volts é o triplo de 3 volts, então essa resistência aqui tem que ter 3 vezes maior do que essa resistência aqui, né? Então, por exemplo, se eu colocar 100 ohm aqui, se esse LED for de 100 ohm, aqui tem que ser 300 ohm. 3 vezes maior, porque a DDP tem que ser 3 vezes maior do que a daqui. Tá? A distribuição da DDP é diretamente proporcional ao valor da resistência. Por isso, o X igual a RX vezes I. E se for DDP 1,
eu uso resistência 1. Se for DDP2, resistência 2. DDP3, resistência 3. A corrente é constante, né? Então é a mesma fórmula, só que um índice X, que é o que você vai usar para o mesmo e um e o outro aí, ok? Essa é uma associação em série de resistores. Daqui a pouco eu volto com a associação em paralelo, ok? Um abraço, até daqui a pouco.